Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, nós celebramos esta festa que Pio XI instituiu para mostrar a importância de um reino de Nosso Senhor nesse tempo, não, na sociedade. E ele cita nas leis, na arte, em tudo. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor está aí. A Santa Igreja selecionou o texto belo, porque está Pilatos julgando Nosso Senhor e pergunta, não, teu povo, não, tu és rei? E Nosso Senhor diz, no seu diálogo, sim, para isso eu nasci e para isso eu vim para este mundo. E todos aqueles que creem no testemunho da verdade não vão ouvir a sua voz. Mas é muito interessante, porque Nosso Senhor vai dizer assim que o seu reino não é deste mundo, mas por outro lado ele fala assim, eu sou rei, para isso eu nasci, para isso eu vim a este mundo. O reino de Nosso Senhor, quando ele diz que não é deste mundo, ele quer dizer, ele disse que não procede deste mundo. Ou seja, os reis reinam porque alguém deu ou eles conquistaram por razões humanas numa guerra e tem uma procedência humana, uma conquista humana. Agora, Nosso Senhor Jesus Cristo, a causa do seu reino, primeiro é a sua divindade. Ele é Deus e Criador, e o próprio primeiro capítulo de São João diz, não? Por ele foram feitas todas as coisas. Então, o verbo, ele é a causa de todas as coisas que foram feitas. E o mesmo capítulo vai dizer, foram feitas para ele. Então, como Deus, tudo foi feito por ele e para Nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo. Mas, quando ele se encarna, ele vai fazer uma guerra contra o que dominava este mundo, demônio, Satanás, e vai resgatar essas almas, e aí a redenção. Então, ele é rei por uma segunda razão, a redenção. Mas o mesmo evangelho, se vamos seguir mais adiante, depois de ouvir tudo isso daí, Pilatos entrega Nosso Senhor para ser flagelado. Pilatos não tinha nada contra Nosso Senhor, hein? Absolutamente nada. Ele sabe que os sacerdotes têm inveja de Nosso Senhor e que os demais é massa movida pelos sacerdotes, não? E que aí, então, ele vai fazer um juízo, porque ele era um motim aí, um problema na sociedade, do qual ele tinha que intervir. Mas é muito interessante. Quando eles levam o bom Jesus para ser flagelado por ordem de pessoas que conhecem a inocência dele e a realeza de Nosso Senhor, hein? Porque ele não disse que Nosso Senhor não era rei. Ao ouvir isso, ele acreditou e bom, mas ele vai mandar flagelar o rei dos judeus. E lá, por uma razão muito interessante, os soldados vão fazer o quê? Vão coroá-lo de espinhos, porque ele é um rei que eles estão flagelando. Vão colocar uma cana na sua mão para burlar como se for um cetro, e vão pegar a clâmide, não, aquela capa dos soldados, partida, vermelha, e colocar nas suas costas para fazê-lo o quê? Como um manto de púrpura. E aqui é o grande problema, porque enquanto ao conceito da realeza daquele homem que eles têm diante, eles sabiam que era um rei. Mas ao querer tratá-lo como um rei, eles trataram Nosso Senhor como o pior dos mortais. Porque é um rei de burla, de zombaria. Queridos fiéis, se a igreja colocou esse texto, nos leva à consideração que aquela atitude hebraica, iníqua, inimiga de Nosso Senhor, também é a atitude daqueles que reconhecem Nosso Senhor como rei. Por quê? Porque uma coroa de espinhos não expressa a realeza de Nosso Senhor. Uma cana seca ou verde não expressa o seu cetro, que é, como diz o Apocalipse, de ferro e com poder. E uma capa partida de um soldado vil que quer zombar da vítima ali, não expressa a realeza de Nosso Senhor. Mas a cristandade não fez diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Ele é um rei e às vezes em nome da sua realeza, nós depomos a sua coroa de glória e lhe enchemos de espinhas. Por isso o pecado não é queremos aterrorizá-los com catecismo, como falamos com as crianças. Não, o pecado é uma realidade cruel, porque tanto na sentença de Herodes nós temos um pecado imenso, condenar o inocente, como nas chibatadas dos que estão ali, nós temos um pecado imenso do sacrilégio, porque estão batendo no seu rei que representa Deus, e nesse caso é o próprio Deus unido substancialmente à união hipostática, a natureza humana unida à divina, e é uma pessoa divina que eles estão judiando. Mas em nome de quê? Da realeza. É rei, hein? E aí temos nosso Senhor, por isso a imagem do bom Jesus expressa muito bem isso. Alguém que uma autoridade que reconhece a realeza de Nosso Senhor, mas vai tratá-lo como um rei, ou seja, como um rei inimigo. Por isso Pilatos, querendo ou não, vai judiá-lo. Nós não fazemos diferente. Os nossos pecados é esta coroa de espinhos, hein? Que é real, que aquelas coroas de espinhos foi por causa dos pecados daqueles e dos nossos também. E muitas vezes, lutando por um suposto reino de nosso Senhor Jesus Cristo, nós destronamos nosso Senhor, porque nós falamos em nome do reinado social de nosso Senhor, mas Ele não reina na nossa vida, Ele não reina na nossa alma, as leis que Ele colocou nós não obedecemos. Uma coisa são as infrações por fragilidade, mas quantas vezes nos parece exageradas as leis de Deus? Aí o parecer liberal, ousado, atrevido, que fala, não, Deus pediu demais, mas olha só, se somos filhos de Deus, submissos a Deus nosso Senhor, este pensamento é um pensamento de quem colocou aquela coroa de espinhas. E aquela cana que toma da sua mão para afundá-la mais na cabeça daquele rei, quer realçar tanto a sua realeza, mas não submeter aquele cetro e aquela coroa, é um algoz que se diz católico, que se diz amigo e devoto do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que aconteceu, porque quem destronou nosso Senhor Jesus Cristo foram católicos apóstatas, que tiraram toda a glória de nosso Senhor, de toda a sua realeza, tanto da Santa Igreja, com a Revolução, cortando a cabeça do clero e das freiras e tirando a lei de Deus de dentro da lei da sociedade, como muitos outros pecados e iniquidades que seguem desde sempre, que vão cada vez mais contra a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que ver, não basta tê-lo como rei, isso é um princípio, mas agora a consequência dele, como nós estamos tratando, porque Pilatos o tratou como rei e aqueles algozes também, mas o que fizeram? Judiar do rei dos reis. Então, queridos fiéis, consideremos isso, porque as consequências de tratar nosso Senhor como rei, mas judiá-lo, vai ser a mesma consequência de tratá-lo como nosso Deus e tirá-lo da nossa vida, na nossa religião. Porque os sacerdotes, ao entregar nosso Senhor a Pilatos, entregaram em nome da religião, em nome de Moisés, em nome dos profetas. Porque ele se fez Deus, ele merece ser apedrejado, está escrito, estavam cumprindo a letra da lei, mas com um espírito tão religioso estavam cometendo a pior atrocidade que uma religião pode cometer, que é dar morte ao seu Deus. Não deu a morte para um sacerdote, para um bispo, deu a morte para o objeto, o alvo da religião, que é Deus nosso Senhor. E muitas vezes também a prática religiosa errada vai levar a fazer o mesmo. Aí nós temos a idolatria, a superstição e outros pecados contra a fé, que vão fazer em nome da religião, uma religião desordenada, e vão fazer o quê? Dar sentença a Deus nosso Senhor, eliminando Ele da nossa alma. Então tenhamos cuidado, não basta sermos homens religiosos, temos que ser religiosos segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a prática da Santa Igreja. E é o mesmo que nós vemos que aconteceu. Em nome do amor à Santa Igreja, em nome do papado, da autoridade, o que fizeram? Destronaram nosso Senhor Jesus Cristo, tiraram Deus da Santa Igreja, entronizaram o que? Um homem pecador, e virou uma religião humana, onde Deus não tem lugar, onde a verdade não tem lugar. Por quê? Porque em nome de tudo, em nome da religião, em nome da autoridade, em nome da obediência, levaram todos ao quê? A desobedecer a Deus, a tratar Deus como se fosse o pior dos súditos, e aí quem ocupa esse lugar? O homem.
Quem ocupou o lugar de Nosso Senhor crucificado? Pilatos. E aí sua coroa estava supostamente bem estabelecida, o seu poder civil, mas nós sabemos a consequência disso. Deus, Nosso Senhor, vai se levantar contra os seus inimigos. Sejam os que estão seguindo agora, seja aqueles que o judiou naquele então, e aí os inimigos de Deus terão que sofrer baixo o cetro. Se não foi o amor servicial, vai ser baixo a sua justiça, que pesa muitíssimo e realmente é vindicativa. Por isso dizia o apóstolo que é terrível cair nas mãos de Deus. Nesse sentido é terrível. Então peçamos a Nosso Senhor essa graça, reconhecê-lo como rei, nós reconhecemos, por isso aqui estamos, mas tratá-lo como o rei que deu a sua vida para nos salvar, e aí coroá-lo não com as espinhas da iniquidade, mas sim coroá-lo com as nossas almas que devem ser joias postas naquela coroa de Nosso Senhor. Por isso a Ele nós devemos nossa alma, e não medir sacrifícios nenhum para proclamar sua realeza em nós, em nossa casa, e daí até a sociedade conquistar espaço para este reino que não terá fim, como disse São Gabriel a Nossa Senhora. Ele sentará no trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. Então peçamos essa graça de o tê-lo e o tratá-lo para um reino eterno, que em definitiva é reinar no reino dos céus com ele por toda a eternidade, que ele nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.